Silvio, a palavra está com você, meu amigo. Bom, gente, eu primeiro queria dar o meu boa tarde ao senhor, vereador, coordenador do grupo, Gustavo Cruvinel, ao nosso amigo Paulo Magalhães, relator, né, vereador enganjado na questão ambiental. E, em nome de vocês dois, eu cumprimento o restante dos vereadores que estão aí. Cumprimento meu amigo Pádua, antigo companheiro do CREA, né? Tive há 20 anos atrás, eu fui conselheiro do CREA lá, uns 3 mandatos consecutivos. Depois não tive pique mais de aguentar o volume de reunião do CREA, né? Você vai ficando mais velho, vai ficando bem cansado. Você viu meu plano de fundo? Eu vou fazer uma fala muito rápida. Retomando a discussão última que nós tivemos no dia 14 e avançando um pouco. Eu acho que talvez a gente possa até abrir Eu vou ser bem sucinto, eu gostaria até de aprofundar mais, mas é o seguinte, eu vou ser sucinto nessa apresentação e eu acho que nós temos que abrir a palavra para o Pádua a falar, já que ele foi convidado pelo presidente da subcomissão, o vereador Gustavo Cruvinel. Então, Nilson, vai passando aí. Na última reunião, nós discutimos um pouco a questão dos cenários, eu acho que ficou bem estabelecida essa questão dos cenários, né? E depois entramos, falamos de quais cenários que foram propostos, fizemos aquela avaliação, né, do que foi apresentado, né, no relatório do diagnóstico socioambiental, do que foi efetivado nos últimos 13 anos em cima da 171 e o que não foi. E aí, eu selecionei alguns conceitos que eu acho que são importantes a gente trabalhar esses conceitos do ponto de vista, né, de uma visão mais ambiental, de uma visão mais socioambiental para o município de Goiânia como um todo. Eu acho que eu não me detive na última reunião num conceito, por exemplo, de sustentabilidade, né? Então, nós colocamos aqui esse conceito que vocês estão vendo aí de sustentabilidade, dizendo o seguinte, que sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, né, é aquele conceito concebido e que leva em conta a compatibilização das atividades econômicas, o uso de tecnologia e os conhecimentos científicos tradicionais com a preservação e conservação dos recursos naturais, do meio ambiente natural e construído, bem como do alcance da equidade social, da geração de renda, da correção da desigualdade social, da qualidade de vida da população, tanto das gerações atuais como as gerações futuras. Eu acho esse conceito extremamente importante, porque ele tenta compatibilizar, né, as atividades econômicas do uso e ocupação do solo com a preservação e conservação do patrimônio ambiental. Dá um suporte à questão social, né, à geração de emprego e renda, considera o avanço tecnológico, mostrando que esse não pode ser um conceito estático, pois, à luz das novas tecnologias, o que não foi sustentável no passado poderá ser hoje. O que não é hoje poderá ser amanhã. Tá? Então, assim, acho importante esse tripé para a sustentabilidade. O primeiro tripé é o tripé da preservação ambiental, da conservação do patrimônio ambiental, tanto o natural como o construído. O segundo tripé é essa questão da equidade social. Você não consegue ter, digamos, uma conservação, uma preservação do meio ambiente se você também não tiver aliado isso à questão social. Eu trabalho com alguns autores em bibliografia que eles falam que a pobreza em si não é o pobre, não é querer colocar isso, não, mas que a situação de pobreza termina levando à questão da degradação ambiental. Se as pessoas tiverem emprego, tiverem renda, eles vão fatalmente ajudar na conservação do meio ambiente.
Eu sempre tive um exemplo, eu trabalhei na década de 70 com mineração, ainda na antiga Metabo, do Estado, e a gente fez, na ocasião, bastante trabalhos na década de 70 na Chapada, em Cavalcante, Alto Paraíso e tal. E naquela época, gente, tinham os garimpos de cristais de rocha. A pessoa que garimpava, que fazia buraco para todo lado, para tirar 1 quilo de cristal de rocha e trabalhar o dia todo, ele ganhava na época, não era real, mas ganhava equivalente aí a 30, 40 reais por dia. Quer dizer, era cruzeiro, não posso te dizer qual seria a relação para hoje. E à medida que o turismo mais ambiental foi chegando lá para aquela região, esse pessoal começou a ter oportunidade de trabalhar como guia de turismo e tal, até porque eles conheciam, como garimpeiro que eles foram, eles conheciam todos os locais, todas as reentrâncias da Chapada, conhecia todos os nichos bonitos e tal. E começaram a trabalhar como guia. A partir daí, esse pessoal, como guia do turismo ambiental na região, viu que o meio ambiente conservado e ele trabalhando como guia era uma importante fonte de geração de emprego e renda para eles. A partir dessa questão prática de refletir no emprego, refletir na renda deles, eles se transformaram bastante, achando que era importante fazer uma conservação ambiental. Eu entendo muita sustentabilidade por aí. Compatibilizar essa geração de emprego e renda, ter uma visão de distribuição de renda, conservar o meio ambiente, preservar o meio ambiente e ter um horizonte de futuro. Temos que ter um horizonte de futuro, que nós queremos um ambiente conservado para nós, hoje, para a nossa geração, mas queremos também para a geração futura. Então, isso é muito importante. Então, eu deixo esse conceito e passo, sobe um pouquinho, a questão da multifuncionalidade. O conceito da multifuncionalidade, gente, é um conceito até relativamente novo. E esse conceito é um conceito, hoje, muito voltado para a questão, digamos, do espaço rural. Né? Aqui, a gente escreveu aqui, o conceito de multidisciplinaridade do espaço, em especial o espaço rural, se entende aqui como a existência de múltiplas formas de sobrevivência, né? Que vão desde a biodiversidade ecológica ao respeito às culturas diferentes, a promoção da economia local por meio da competitivização das diferentes atividades. Aí entra pesquisa no meio rural, inovação tecnológica, pecuária, agroecologia, agroturismo, silvicultura, recomposição arbórea de áreas de preservação, com exploração, prestamento para fins econômicos, implantação de infraestrutura voltada para a captação de água. Então, a gente vê que esse espaço ele é múltiplo, ele tem uma multiplicidade de atividades em cima deles, e não só, digamos, aquela atividade tradicional que a gente sempre imaginou em relação ao rural, por exemplo, que seria o rural só voltado para a pecuária, para a agricultura, né? E esse tipo de coisa. Vamos para o próximo. Eu vou andar um pouco mais rápido para abrir espaço para o Pablo. Outra questão que eu acho que é importante é essa visão que vem muito do Estatuto da Cidade, que é trabalhar uma complementariedade dos espaços urbano e rural. À medida que o Estatuto da Cidade falou que os planos diretores têm que ser para todo o município, eles têm que abordar o espaço urbano e o espaço rural, está embutido nisso aí essa visão de que esses espaços são complementares. Você não pode, num município, encarar só o espaço urbano, ou não pode, nesse município, encarar só o espaço rural. E esse, a meu ver, foi um dos grandes problemas que sempre aconteceu com a questão desses planos diretores no Brasil todo, não só em Goiânia, de sempre olhar
o planejamento do plano diretor sempre ser voltado para a zona urbana e de expansão urbana e relegar o rural a segundo plano, né? Aí, nessa questão da complementariedade, está embutida também essa questão do novo rural. O novo rural é um conceito que vem sendo trabalhado aí nas academias, nos congressos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? Aqui o novo rural trata das relações de complementariedade entre os espaços urbano e rural, vem sendo estudada há várias décadas em diversos países. No mundo desenvolvido, sobe um pouquinho, Nilson. E no Brasil, quer dizer, esses estudos têm mostrado muitas significativas transformações, como as ocorridas principalmente nos espaços de regiões metropolitanas, né? Então, assim, outra questão, outro conceito que a gente tem trabalhado, eu estou colocando esses conceitos porque são conceitos que vão permear toda a questão do plano, né? A gente tem que colocar esses conceitos no plano e a partir daí, eu acho que lá na frente vocês vão ver como tem proposta no PL que veio da prefeitura e nós fizemos essa avaliação, concordamos, colocamos naquele relatório que foi entregue para a Câmara da necessidade de a gente ter uma revisão do zoneamento ecológico de Goiânia, uma revisão da Carta de Risco. Eu acho que o que vai permear, o pano de fundo, de conceito, de fundamento para a revisão desses dois instrumentos seriam esses conceitos. Então, um conceito importante é esse conceito rural-urbano. Aqui eu vou ler na íntegra, porque eu acho que esse conceito é interessante. O rural-urbano, entendido como o espaço territorial de transição onde se mesclam atividades rurais e urbanas. A gente vê isso muito na região metropolitana. É o imbricamento de atividades rurais com atividades urbanas. Aí vem com presenças significativas de áreas naturais e cuja dinâmica mantém uma relação de complementariedade com a cidade consolidada. Olha aí a questão da complementariedade. É um espaço que não guarda mais as características típicas do antigo rural dos municípios brasileiros e goianos, com atividades voltadas eminentemente para a pecuária e agricultura. Essa zona rural-urbana, ela funciona como uma zona de transição, uma zona de amortecimento entre o tecido urbano com maior densidade de ocupação, a cidade compacta, aquela que a gente vem discutindo principalmente lá no núcleo de ordenamento territorial, e o rural, de fato, com densidades mais rarefeitas. Esse espaço territorial seria o antigo subúrbio. Eu não sei se vocês lembram da visão do antigo subúrbio, antes da década de 60, 70, que houve essa grande explosão urbana no Brasil, que fez com que a cidade extravasasse para fora, e em vez de nós termos um subúrbio, hoje nós temos essas regiões periféricas que têm baixa qualidade ambiental e de vida. Mas essa visão do antigo subúrbio é aquela concepção original de um espaço com ritmo de vida mais lento, mais calmo, sem o burburinho dos espaços mais adensado, e comporta como uma barreira física com as ocupações de baixa densidade, que seria o rural. É um espaço que, se bem gerido, é isso que eu quero dizer, numa eventual revisão de carta de risco, uma eventual revisão do zoneamento ecológico econômico, como está no projeto de lei, e como nós temos discutido, que achamos que isso vai ser importante, esse é um conceito extremamente importante, porque é um espaço que, se bem gerido e com implantação de políticas urbanas ambientais adequadas, poderá oferecer ao cidadão morador uma boa qualidade de vida associada ao lazer, à cultura, ao esporte comunitário, além do acesso a empreendimentos de ecoturismo, turismo rural e ambientalmente sustentáveis. Como é que eu vejo isso? Nós estamos trabalhando em duas frentes ou em dois vetores. Nós estamos trabalhando, discutindo no ordenamento territorial, aquele vetor, digamos, de trabalhar algumas áreas adensáveis
ou as áreas de adensamento básico dentro da malha urbana construída de Goiânia, de forma a propiciar um pouco de ocupação maior, uma densidade um pouco maior, para a gente trazer, de fato, essa cidade compacta, que na leitura nossa, a 171 não foi suficiente para adensar as áreas adensáveis. As áreas adensáveis não, as áreas de adensamento básico. E aí a proposta que a gente tem discutido, que alguns vereadores aqui estavam presentes no ordenamento territorial, é que a gente quer ocupar essas densidades, essas áreas, com uma verticalização não tão intensa como é hoje em Goiânia, com apartamentos menores, não tão grandes, né? E que com valores do metro quadrado, por ser apartamentos menores, que propiciam um acesso de pessoas que não têm um suporte econômico muito grande, as classes mais favorecidas e tal. Então, são dois vetores contrários que a gente está trabalhando. Um vetor, e numa dessa reunião, não sei se foi aqui ou foi na reunião do ordenamento territorial, o vereador Paulo Magalhães colocou muito bem, nós temos hoje um vetor de quem tem posse, de quem tem dinheiro, que quer ir para fora, quer sair do burburinho. E quem não tem posse e que precisa da infraestrutura, precisa dos equipamentos urbanos e tal, esse vetor deveria ser ou deverá ser investido de trazer para dentro. É o que eu costumo dizer, nós temos que varrer para dentro da cidade, onde nós temos a malha urbana construída, onde nós temos uma infraestrutura estabelecida, as camadas mais de baixa renda. O desafio é propiciar habitação mais barata, que essas camadas possam ter acesso à cidade já construída, à cidade que tem infraestrutura e tal. E as camadas que querem sair para fora, que possam sair para fora, tá? Dentro dessa faixa urbana e tal, desde que a infraestrutura para essa saída para fora não seja a infraestrutura do poder público, seja infraestrutura que quem está indo lá para fora possa bancar essa infraestrutura. Agora, para dentro, sim, o poder público bancar e propiciar o acesso à moradia para essas camadas mais de rendas menores e tal, investindo numa qualidade melhor do espaço, quer dizer, verticalizando menos, mas ocupando com densidade apropriada. Tá? Então, a visão é essa. E eu acho que esses princípios que eu estou colocando aqui, eles têm que estar assim, calcados numa eventual revisão da carta de risco, do zoneamento, né? Tem que ter uma avaliação, que é uma avaliação que a gente vem fazendo, tanto no eixo econômico, né? De desenvolvimento econômico, como no eixo de ordenamento territorial, eles têm que permear também a visão para você avaliar esses polos que estão sendo sugeridos no plano diretor. Tem uma série de polos que estão sendo inseridos e que eles têm que ter uma avaliação bem clara, socioambiental, a implantação deles, à luz desses princípios. A primeira questão desses polos seria exatamente você saber, né, que não basta só você colocar no mapa e achuriar lá um localzinho e dizer, aqui vai ser um polo que ele vai acontecer. Muitas vezes o poder público nem colocou esse mapa, nem colocou no plano diretor e ele aconteceu. É o caso da 44, que é sério, que a gente sabe, que a gente tem discutido. Então, assim, a gente pensa que há também essa questão dos polos que estão sendo sugeridos para a cidade. Eu vou terminar rapidinho. Acho que esses princípios têm também que nortear o que nós queremos das nossas macrozonas rurais. Qual é o papel que nós queremos dela? Então, eu coloquei algumas reflexões aqui e digo antes que o Pado possa entrar, eu gostaria de passar, depois de ler essas indagações, o professor Nilson fazer algumas reflexões específicas em relação a essa questão das macrozonas rurais. Eu acho que é importante. E depois, no final,
o Pádua coloca essa questão da permeabilidade, que é uma coisa que ele vem trabalhando há muito tempo. Então, à luz desses princípios, ó, eu gostaria de fazer essas perguntas para vocês. Essas reflexões e esses conceitos são muito importantes, pois são fundamentais nas relações da macrozona construída com a macrozona rural do município. Ela nos remete a indagações, prospecções, que nos levam a perguntar qual a importância socioambiental que as macrozonas rurais têm hoje. Existe uma relação de complementariedade do espaço urbano e rural hoje? Será importante que adotemos esses novos conceitos numa revisão da Carta de Risco e do ZEE, que subsidiarão a ocupação desses espaços? Não estaria na hora de pensarmos de ter mais unidades de conservação no município de Goiânia, inclusive no espaço rural, macrozonas rurais? Nós sabemos que nós só temos unidade de conservação, parques e tal, dentro da macrozona construída de Goiânia. O único parcela que nós temos de um parque, de uma unidade de conservação, é aquela parte do Altamiro Moura Pacheco, na região norte, que pega um pouco do rural de Goiânia. Mas todas as unidades de conservação, todos os espaços que estão aí de parque, tudo é tudo dentro da macrozona construída. Isso dá, inclusive, o recibo daquilo que eu estava colocando, porque sempre o planejamento olhou só o urbano e esqueceu do rural. A ponto de hoje nós termos dados, gente, viu, vereador Paulo, o senhor que é da área ambiental, nós temos dado hoje que mostra que nós temos talvez uma massa verde maior na macrozona construída do que na zona rural de Goiânia. Isso é extremamente importante, hein, vereador? Felisberto Tavares, que foi um parceiro antigo da gente discutir questão de meio ambiente, não sei se o senhor lembra, há uns 15, 20 anos atrás, com o professor Divino Brandão, que foi seu professor no curso de Geografia. Não foi? Nilson, sobe só mais um pouquinho, que eu teria a última indagação, que seria assim, ó. Essa última indagação eu vi depois. Hoje saiu um artigo no jornal Estado de São Paulo falando do pós-pandemia. Nós vamos ter que pensar no pós-pandemia. Qualquer zoneamento hoje que a gente fizer, nós vamos ter que pensar nessa questão do pós-pandemia, sabe? Vai existir no mundo todo, não é só aqui, uns movimentos de população. Muitas das populações, né, vão querer voltar para os espaços mais do campo, para o espaço mais rural, né, e sair das áreas mais adensadas. Aí é a nossa grande contradição que a gente tem que trabalhar no plano diretor de Goiânia. Essa é uma contradição fundamental da diretriz principal que nós temos no plano diretor de Goiânia, que é a cidade compacta. Como que nós vamos trabalhar essa questão à medida que nós vamos ver, principalmente agora que esse exercício da pandemia vai dar condições cada vez maiores para se trabalhar online, se trabalhar na internet, o Estado de São Paulo de hoje analisa esse vetor, esse movimento de população que vai ir para o interior, vai ir para o campo, para procurar uma qualidade de vida mais amena, um ambiente mais saudável e tal, e poder trabalhar online via internet. Então, essas são algumas indagações que eu acho que, se a gente adota esses princípios que eu coloquei, a gente tem uma ferramenta geral de trabalhar essas questões. Eu passaria para o Nilson, né, antes de qualquer pergunta, para a gente render um pouco, e o Nilson dá uma detalhada em algumas questões em relação a macrozonas rurais, e depois o professor Pádua, lá do CREA, entra com a questão da permeabilidade. Pode ser assim, Gustavo? Alô? Pode sim, Silvio. Tá. Então, vamos lá, Nilson. Vocês estão conseguindo ver o mapa ou só o texto? Aqui para mim, por enquanto, está só o texto. Tá, eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar o mapa, então, tá? Tá.
Apareceu aí ou tá? Apareceu, Nilson. Ah, bom, esse mapa aqui é o mapa da parte de desenvolvimento econômico, tá? Seriam os polos de desenvolvimento econômico. Então, só para situar vocês, essas áreas roxinhas aqui, deixa eu reiniciar ele aqui. Essas áreas roxinhas são os polos de desenvolvimento econômico. Então, nós temos ali a região do aeroporto, nós temos a região que seria um polo tecnológico ali no campus da UFG e outras áreas aqui. Nós temos aqui a área central, Campinas, né? E nós temos os eixos econômicos, que eu tenho aqui esse eixo verde aqui, que é via de influência econômica, e os eixos vermelhos, que seriam eixos de desenvolvimento. E aqui em marrom, eu tenho as macrozonas rurais, tá? Essas macrozonas rurais, no plano diretor aqui, ela não tem assim, ela tem um detalhamento só da parte de preservação ambiental, as APPs e tal. Mas nós temos o detalhamento dessas macrozonas rurais, de atividades que podem ser feitas, atividades sustentáveis, vindo lá do ZEE, que foi feito em 2006, que o Silvio falou que a gente precisa fazer uma revisão, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é em relação a esses polígonos verdes aqui, ó. Nós temos 3 grandes polígonos verdes, pegando essas macrozonas rurais nessa parte norte de Goiânia, que são áreas assim bastante sensíveis, que são as bacias de captação de água, tá? Então eu tenho aqui esse polígono aqui é a bacia do Meia Ponte. Vocês podem perceber que essa bacia é grande, ó, ela chega lá em Umas, tá? Tá, a bacia do Meia Ponte. Só está aparecendo a parte da bacia do Meia Ponte que a gente usa para captação de água. Aqui só está aparecendo a parte dela dentro de Goiânia, tá? Nós temos essa bacia aqui, ó, que é menorzinha, que é a bacia do Samambaia, tá? Que ali na parte no campus da UFG. E nós temos essa outra bacia que também é grandona, ó. Essa é a bacia do João Leite. Eu tenho aqui o reservatório João Leite. Então, essas 3 áreas, elas têm uma importância, falando de sustentabilidade, muito grande, porque é da onde, sem água, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Muito bem. Eu vou tirar aqui como que como que o plano diretor está chamando essas áreas marrons. Ele chama de atividade econômica sustentável. Tá? Então, quando a gente fala em atividade econômica sustentável, vem esse ponto dos conceitos que o Silvio já falou, né? Eu tenho que garantir os recursos naturais para as populações atuais e futuras, tenho que ter desenvolvimento econômico e tem que ser socialmente justo, né? Eu vou tirar essas áreas e eu vou colocar o que o ZE já prevê para essas áreas aí, ó. Em termos de atividades, dá para se fazer muita coisa, tá? Então, em 2006, 2007, foi o próprio ITCO que trabalhou nisso. Nós planejamos essas áreas aqui, tá? Então, o que nós temos? Ó? Nós temos em verde escuro, eu vou ligar a cada camada agora. Eu tenho em verde escuro as áreas que precisam ser conservadas e preservadas, tá? Aqui eu tenho ó, o Parque Altamiro de Moura Pacheco e eu tenho
áreas nessas macrozonas que tem remanescente de vegetação nativa. Nós já chegamos em Goiânia, nós passamos do limite do que a gente já podia retirar de vegetação nativa. Nós estamos numa situação hoje de começar a recuperar áreas degradadas. O próprio Parque Altamiro de Moura Pacheco, a gente precisa olhar com muito carinho para esse parque, porque todo ano ele pega fogo na época da seca. Por quê? Porque lá aquilo era uma fazenda, tem muita área de pastagem com braquiária. Hora que chega a época da seca, essa braquiária seca, vira combustível, aí só basta um palito de fósforo e o parque pega fogo e compromete, né, inclusive o nosso conforto ambiental dentro da área urbana de Goiânia, porque aí vem fumaça, vem fuligem, aí causa doenças respiratórias na população com saúde mais vulnerável, e agora, com essa época da pandemia, a gente vai ter que rezar dia e noite para esse parque não pegar fogo, né? Então, então essas áreas aqui, Nilson, elas estão numa Nilson, situação de preservação. você me dá uma partezinha aí, Nilson? Te dou, lógico. Nilson, eu estou te pedindo uma partezinha para te levar ao conhecimento. Sabe por que o Parque Altamiro de Moura Pacheco pega fogo? Porque ele preservou durante a vida dele inteira, como médico. E ele doou para o Estado antes de morrer. Então, quando se ganha as coisas, eles não têm cuidado. Quer dizer, eu estou lutando agora para criar a guarda florestal para cuidar dos parques. Que cuidando dos parques, nós estamos cuidando da vida. Então, falta vergonha na cara dos nossos governantes. Temos polícia, temos guarda, temos tudo. E por que não cuida dos parques? O Botânico aqui é a mesma coisa. No mês de julho agora, agosto, julho, é um problema sério de queimação. Já queimaram o parque aqui, o Areão, o ano atrasado. Agora o Botânico aqui, todo ano eles botam fogo na parte de cima. Inclusive a mata do lado de cima já está quase toda extinta. Então falta vergonha na cara dos nossos governantes. Bom. Obrigado pela parte. Tirando. Bom, essas áreas aqui, tem um outro detalhe que eu quero falar. Essas áreas estão com vegetação remanescente aqui, porque algumas, como é o caso do Altamiro de Moura Pacheco, virou unidade de conservação, porque teve uma doação e tal. O Altamiro de Moura Pacheco não tinha herdeiros, né? Alguma coisa assim, se a gente for ver a história. E são áreas também que o relevo, o tipo de solo, a situação hídrica não indica que pode ser ocupada, tá? Ou seja, se a pessoa desmata aqui, ele tem um relevo muito ruim, um solo muito ruim, ele não consegue fazer produção agrícola nem nada. Bom, no zoneamento ecológico-econômico de 2006, nós mapeamos essas áreas lilás aqui que eu liguei agora, ó, que são áreas que a gente chamou de agroturismo. Essas áreas de agroturismo, elas estão ao redor dessas áreas de preservação, e ali a gente levaria oportunidade de negócio para a zona rural, para a área rural, de você exercer uma série de atividades econômicas ali de grande interesse, né? Quem não conhece aqui o pessoal da Jabuticaba, lá de Nova Fátima, né? Aquilo ali é um exemplo de sucesso de agroturismo. Né? As pessoas vão para lá, comem jabuticaba, tem um restaurante, passam um dia agradável com a família ali e gera renda para aqueles proprietários. Ô, Nilson, vou dar outro exemplo também, que eu dei até no outro eixo. Eu estou sempre agora lá em Teresópolis, né? Porque eu faço parte lá do Conselho da Ecovila Santa Branca, e tem acompanhado a evolução, inclusive, de produção orgânica ali em Teresópolis. Essa produção orgânica está só aumentando. Nós temos hoje um produtor lá na Fazenda da Mata, que é dentro da Fazenda Santa Branca, que é talvez o maior produtor de orgânico do Centro-Oeste.
Ele está produzindo orgânico e muito. E esse, por exemplo, ainda é um grande produtor. Mas nós temos diversos produtores orgânicos de pequena escala, sabe, que estão produzindo e, inclusive, trazendo para feiras de Goiânia, de lá. Sim. Outra questão que você fala do turismo, né? Lá nós temos, por exemplo, o turismo da Fazenda Santa Branca, que é um turismo assim, extremamente ativo, muito movimentado. Todo final de semana está cheio de gente que sai daqui de Goiânia para ir lá passar o sábado. Alguns vão, acampam, ficam sábado e domingo e tal. Então, eu penso que a gente pode pensar nessas atividades para cá, para o município de Goiânia, de ter áreas semelhantes. Só isso que eu queria fazer, pode continuar aí. Olha aqui, ó, onde eu estou passando aqui o mouse, eu tenho uma área aqui ao redor da drenagem e indicando aqui a uma certa distância da vegetação nativa o agroturismo. Poderia ter diversas atividades econômicas. Eu vou ligar aqui o amarelinho agora, que é áreas de agroecologia, tá? São áreas que eu poderia ter agricultura orgânica, ter várias atividades aí, e agricultura agroecológica, né? O Cerrado aí, ele é um bioma, é um dos biomas mais ricos do mundo, né? Em biodiversidade, e nós temos frutos, nós temos uma série de leguminosas, castanhas, todas essas coisas poderiam trazer atividades econômicas. Essa área de agroecologia, ela também está muito ligada. Aqui, ó, você vê que dentro da área urbana, ó, tá? Ao próximo da rede de drenagem, a gente poderia ter atividades aqui agroecológicas aqui. Aqui não está aparecendo porque o fundo está branco, mas tem várias áreas por aqui de agroecologia. O importante entender também é o seguinte, que o agroturismo e a agroecologia, ela está muito ligada aos terrenos com relevo mais complexo, que são áreas que têm uma certa fragilidade ambiental. Então, na área de fragilidade ambiental, a gente desenvolve atividades econômicas que sejam mais pertinentes, né? A gente está falando aqui de zoneamento ecológico-econômico, né? Ô, Silvio, depois você puder me dar uma partezinha, só para tirar uma dúvida com relação a esse... Levei, Nilson. Pode falar, Felisberto. Nilson, ao que me consta, onde você disse que é cerrado, é uma pequena faixa remanescente da Mata Atlântica. Ela não tem a característica como o estado de Goiás praticamente é todo cerrado, mas essa fatia aqui, ao que me consta, inclusive lá, que o professor Silvio disse, quando a gente discutíamos isso no IESA com o professor Divino Brandão, então a característica desse aqui não é uma transição entre a Mata Atlântica, um remanescentezinho, uma pequena faixa, que altera todos os conceitos, até mesmo aplicável ao cerrado, em virtude da sua peculiaridade. E eu queria ver se isso você tem consciência e se essa visão ela está sendo contemplada dentro desse plano de estudo, onde, inclusive, modifica até as características e, portanto, também o planejamento. Não, Felisberto, o conceito que a gente tem e tem utilizado da questão de Mata Atlântica e de Cerrado, a gente utiliza a última definição que o IBGE criou, né? Na verdade, em Goiás, o que o IBGE chama de Mata Atlântica está lá no sul de Goiás, né? Numa faixinha bastante estreita, perto do Paranaíba, né? Também. Pode ser que existem algumas espécies dentro do Cerrado que coincidam com espécies de Mata Atlântica, tá? Seria uma mata semidecidual, digamos. Isso, a estacional semidecidual.
Tá? E aí, na região da Santa Branca ali mesmo, tem bastante vegetação nativa estacional semidecidual. Tá? Coincide com Mata Atlântica, mas na nova classificação do IBGE não é Mata Atlântica, é Cerrado mesmo. Tá? Ô Nilson, só para avançar um pouquinho, dentro daquela indagação que eu fiz, que se não seria a hora da gente pensar em mais unidades de conservação para o município, eu gostaria que você, ao fazer essa leitura, nos desse uma visão do que você acha, se seria possível propor, talvez, uma área de proteção ambiental nessa porção nordeste aqui, ó, já nessa interface que vem na cabeceira do córrego, esqueci do nome ali, do córrego que divide Senador Caneto do município de Goiânia. Lajeado, né? Lajeado, isso, da cabeceira lajeado. Até porque aquilo que você falou, se é uma área que tem uma... Ô Silvio, tem 2 córregos. Tem o Matinha, que divide isso. Caneto também em Goiânia. O Matinha, e esse aqui é o Lajeado, é o córrego maior. Mas esse espaço, como o Nilson colocou, é um espaço que tem, assim, uma das áreas mais declivosas do município de Goiânia, né? E que tem um potencial, como ele está colocando, para atividades econômicas do ponto de vista de turismo ambiental, de plantação de orgânicos, desse tipo de coisa. Então, eu penso que isso aqui pode ser um embrião de uma área de proteção ambiental que pegue todo esse conjunto de relevo, de resquício de vegetação do Capivara, aqui nessa saída, e sai aqui do eixo aqui, que vai para a Nova Veneza. Toda essa faixa aqui, isso teria um componente importante, porque é aquilo que eu falei, nós temos uma lacuna de unidade de conservação em Goiânia que pega o espaço rural. Nós temos, inclusive, na 171, foram propostas algumas APAs, né? E quase todas elas dentro do espaço urbano, exceto a APA do São Domingo, que seria uma APA de parceria com Goiânia e Goianira. Só um adendo para você já ir pensando numa possibilidade dessa ao fazer a sua caracterização aqui, Nilson. Sim. Essa área aqui, né, do lajeado ali, ela é bastante declivosa, nós não temos via de acesso cortando ela aqui. Para entrar nessa área aqui, a gente chega ali naquele posto policial ali e pega uma estrada vicinal que é pouquíssimo movimentada. Eu já andei por aqui. Você tem algumas pequenas propriedades rurais, muito assim, alguma coisa na questão de produção leiteira, tá? Realmente, como o Silvio disse, muito declivosa. Tanto que a gente olha aqui no mapa e a gente vê bastante lilás e verde escuro, né? Que são áreas muito ligadas a essa questão da declividade, né? Seria interessante porque você juntaria aqui com o Altamiro de Moura Pacheco, né? E também com a própria APA, se a gente ligar aqui as bacias de captação, né? Nós vamos ter ali, ó, deixa ele carregar aqui, nós temos a APA do João Leite, tá? Olha, toda essa área aqui é a APA do João Leite. Então, se a gente criasse aqui uma APA, seria algo realmente bastante interessante aí para o município. Lembrando que aí vem também a questão do conceito de APA, né? Tem que lembrar o seguinte, que a APA é feito um zoneamento e criado regras ali, atividades de uso, ou seja, é uma área de uso sustentável, né? Uma unidade de conservação de uso sustentável. Tem que fazer um plano de manejo, né? Exato. E aqui são o restante das áreas da macrozona rural, que aí o relevo ele não é tão declivoso e não está muito próximo da vegetação nativa remanescente, porque a vegetação nativa remanescente ela estaria envolvida pelo agroturismo ou pela agroecologia,
e eu tenho ali as áreas de agropecuária, tá? São terrenos de fragilidade menor, e aí você poderia ter a pecuária, a agricultura tradicional da forma que é feito, tá? Então, essa seria, né, os destinos, né, que a gente tem. A gente acabou não vendo aqui essa macrozona aqui, essa aqui é do Barreiro, né? O quanto que ela teria que ter de preservação e tudo, né? Então, aqui essa macrozona do Barreiro tem uma área grande aqui, ó. Ela não é de remanescente, mas é porque tem o cemitério lá, tem o centro de zoonoses, tem algumas atividades assim que indica uma área que você precisa preservar. Você pode ter a água do subsolo contaminada por causa dessas atividades que tem ali, então é uma área que você tem que ter muito cuidado com relação ao uso, né? Então, aqui, ó, a Nilson, preservação aqui na área do Morro do Mendanha, sim, essa área que você está falando aí ela tem duas contaminações grandes. Essa sim, do cemitério que você está falando, é da zoonose, e também tem um lixão da prefeitura lá, um isso, aterro da prefeitura lá, e tem também a terceira, que é o Júnior da Friboi, que despeja toda a sujeira que o gado possui e joga dentro do Rio Meia Ponte. Então, ali realmente é uma área de destruição total. exato, exato. Então, gente, é isso a questão que eu queria mostrar, que eu conversei com o Silvio hoje. Ou seja, nós temos propostas, né, para a zona rural, que você poderia incorporar, ter esse ruro urbano, fazendo que a população urbana de Goiânia tivesse alternativas de turismo integrado com agricultura, com agroecologia, nos finais de semanas e assim por diante, ou até moradia mesmo, no caso de loteamentos do tipo da Ecovila Santa Branca, dentro de Goiânia, né? Ou seja, são várias oportunidades de negócio sustentável que nós podemos, que pode ser feita dentro do município, valorizando o capital ambiental que nós temos. Hein, Silvio? Ô, Nilson, perdão aí. Sim, Essa raciocínio que você está aplicando, parece que ele foi pensado lá no de 2007, onde foi implantado, ali na região do Samambaia, onde criaram essas ecovilas, essas áreas grandes, que as pessoas que adquiriram ali atrás do campo Samambaia, ali, sim, sim. eles pegam e fraciona o grande lote e começa a povoar. Né? E aí tem toda a consequência ambiental. A gente pensa uma coisa para que seja feito, você está comparando aqui o Santa Branca, que eu conheço muito bem, lá é um condomínio fechado de uma... Como tem lá em Senador Canedo, Boa Vista, na GO 020, também em Bela Vista, esse experimento já teve aqui em Goiânia, só que ele não está dando certo. Ele virou casas de eventos e outros tantos imóveis que foram divididos e hoje está tendo uma densidade populacional não planejada para esse local. E aqui também, não sei o que está contemplando ou o que o estudo está pensando, nesse eixo econômico, que eu acho que é o segundo mais importante do Brasil, segundo as informações, que é o eixo que liga a Belém-Brasília, a BR-153, logo após, ou entre o Aldeia do Vale e o Vale dos Sonhos, um pouquinho acima, tem um loteamento chamado... um condomínio de chácaras, um loteamento de chácaras chamado Vista Alegre, que em 78 foi vista e foi planejado como a área da macrozona construída, que logo após retiraram da macrozona construída. Então ficou ali uma lacuna e uma área até muito considerável. Disse que após aquele córrego que divide o Vale dos Sonhos, que era um fundo de vale, que tinha uma drenagem, uma quantidade de água muito grande,
a imobiliária Tropical quer fazer nos moldes do Aldeia do Vale um condomínio fechado. Então, nós temos entre o Altamiro de Moura Pacheco, a BR, e ali o Elisente Santana, Vale dos Sonhos, nós temos essa imensa área que era destinada a um condomínio, um loteamento de chácara chamado Vista Alegre, que hoje não pertence à macrozona construída, entretanto, está bastante adensada e a prefeitura não enxerga de modo algum, aquilo lá ficou um território habitado, inclusive com revestimento das vias asfálticas, e ela não está na macrozona construída, não paga IPTU, não paga ITU, fica ali um povo esquecido, um povo invisível. Você está levando em consideração esse espaço que está mais ou menos ali, onde eu te falei, onde você logo mencionou? Seria o que você está dizendo. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não vou conseguir aproximar agora. Pega o eixo da BR-153, logo após ali o Aldeia do Vale. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, porque ele tá lento. Deixa eu tirar aqui. Eu não vou conseguir dar zoom aqui, viu? Mas aqui, ó, esse é o eixo, ó. Aqui está o aeroporto. Essa região aqui, ó. Tá? O que acontece é o seguinte. No mapeamento nosso aqui, se a região for uma região de relevo plano, sem possibilidade de erosão, sem drenagem por perto, é possível, o que está dizendo é o seguinte, é possível a ocupação. Cabe a gente agora estabelecer o seguinte, as regras para a ocupação, tá? Quando eu coloco aqui, aqui é agricultura. Mas peraí, eu posso fazer qualquer tipo de agricultura? O mapa está dizendo que sim. Cabe a gente agora refinar o tipo de agricultura. Olha, não pode usar agrotóxico, por exemplo, tá? Ou não pode usar determinados tipos de agrotóxicos. Então, tem que estabelecer a regra. A outra questão é o seguinte, se você faz um empreendimento desses, né, dito sustentável, mas você não estabeleceu regras claras, ecológico-econômico, né? A gente fala zoneamento ecológico-econômico, a palavra ecológico etimologicamente estudo da casa dos seres vivos, né? Ecologia, estudo da casa, e economia, a regra da casa dos seres vivos. Então, o ecológico-econômico é estudar o ambiente, as fragilidades e as potencialidades para estabelecer as regras de ocupação, tá? Então, você tem que fazer uma regra muito bem feita para, olha, aqui, devido à fragilidade ambiental, não pode fracionar terreno, você só pode impermeabilizar X% do terreno, e daí você tem que criar as ferramentas de comando e controle, que é fiscalização mesmo. O sujeito está lá, ele fez alguma coisa, ele tem uma legislação que proíbe ele de fazer certas coisas, mas ele fez, aí cabe as ações. Esse aqui? É isso. Assim, só para complementar o raciocínio do Nilson, o que eu acho, esses dados que você está mostrando, esses mapas, é de um levantamento do ZE que foi feito há 13 anos atrás. Então, é por isso que eu advogo tenho levantado essa possibilidade de se ter uma releitura, de se ter uma atualização desse instrumento, primeiro considerando novos princípios e princípios mais atuais. E segundo, né, acompanhando o que aconteceu nesses últimos 13 anos, né, em relação ao território do município, né, em especial essa região norte, que eu acho que é a menina dos olhos do município,
que é onde está o Cinturão Verde, onde estão os mananciais de abastecimentos principais e tal, e pensar que é possível você estabelecer determinados usos para isso aí que sejam compatíveis com aquela definição de sustentabilidade que nós demos nos conceitos lá atrás. Então, é mais ou menos isso. Silvio, eu queria mostrar um pouquinho daquilo que eu preservo. Mostrar primeiro, começar da minha casa. Porque quando se fala em drenagem em Goiânia, tem que ter responsabilidade. Só vamos meter no asfalto, concreto. Eu gostaria de mostrar o quintal da minha casa, depois da minha chacrinha, para você sentir mais ou menos. Além do muro, eu ainda tenho uma cerca de alambrado para proteger o rego d'água na serra. Por favor, põe na tela aí. Pode, Silvio? Pode. Eu acho que o Gustavo é que é o coordenador dessa mesa. Nós temos que reservar um espaço para o Pádua, que ele foi convidado e ele tem um espaço aí para apresentar. Tranquilo. O meu é rapidinho. Ô, Paulo, é rapidinho seu vídeo aí? É rapidinho. Eu acho que é de grande importância. Ô, Nilson, depois a gente precisava também, viu, Felisberto? Aquela questão ali de vocês estão falando de utilizar essa área aí com sustentabilidade ali próximo à APA do João Leite, eu vejo uma preocupação muito grande, né? Que lá é a nossa reserva aí para abastecimento de Goiânia durante 5, 10 anos. E, infelizmente, o Silvio e Felisberto, que já está aí no meio político, já conhece a prefeitura, e o Estado também, nós não temos a quantidade de fiscais necessários para estar podendo liberar isso. Não adianta a gente liberar, achar que... Né, a gente, o exemplo maior nosso é o que nós estamos passando, a pandemia. A pandemia está desse tamanho, não é por nada, não, porque as pessoas não têm consciência do problema de utilizar máscara, de utilizar o álcool gel. Então, se a gente depender só da consciência da população, nós não vamos ter água contaminada, vamos ter água com problema. Então, nós temos que realmente pensar seriamente na utilização dessas áreas. Paulo, põe seu vídeo aí rapidinho, aí a gente já passa a palavra para o Pádua. Gustavo, você está vendo a minha área aí? Sim. Tá. Estão me ouvindo? Então mostra de um lado e mostra do outro, vai. Estou vendo, você é a área da sua residência lá, conheço lá. Você conhece, esse é o outro lado. Agora eu vou mostrar a minha chácara, só algumas partezinhas dela, para você ver o que é preservar o meio ambiente. A minha área tem cerrado e tem cultura. Vou mostrar a primeira parte, cerrado, depois vou mostrar a parte cultura e a nascente minha. Aquela árvore primeira que eu mostrei, não, essa é cerrado. A outra agora aqui. Essa é cultura. Aqui é uma das... E aqui, essa é uma área para eventos. E realmente, de tanto conhecer a humanidade, eu preferi deixar fechado. Se fala muito em exploração, mas o povo não tem educação. As mães levam os filhos para destruir tudo. Arrebentar galho de árvore, flores, pula dentro da mina d'água. Então, eu preferi ficar fechado. Mostra agora a nascente. Essa é uma área de lazer. Essa é a lateral do muro, protegendo o rio. Aqui realmente é uma área de preservação muito boa. Aqui está a cerca de alambrado. Agora mostra para mim a nascente. O rego d'água é pequeno, mas nunca secou. Tem 30 anos que está na minha mão. Para mim é uma satisfação recebê-los lá qualquer dia, vocês fazerem um reconhecimento e sentir que vale a pena preservar, porque se preservar o nosso meio ambiente, haverá realmente continuidade da vida, porque sem a água não há vida. Por favor. Agradeço a atenção de vocês. Paulo. Oi. Paulo. Eu vou lá, só no dia que você fizer aquela feijoada e tiver aquela Antártica gelada. Eu vou, viu?
Mas eu convido o pessoal aí, os técnicos e quem está participando, será um prazer em recebê-los. Tá bom. Vereador, o senhor está de parabéns. Esse espaço é uma beleza e está preservado mesmo. Meus parabéns. Um espaço, e aí o pessoal pensa que... um espaço preservado dentro da macrozona construída. Não é isso? Sim. Mas aí o pessoal pensa assim, o vereador ganha muito dinheiro. Isso aí foi realmente uma indenização trabalhista. Trabalhei 13 anos no Estado e fui mandado embora por perseguição política, aí consegui comprar isso aí. Briguei na justiça 5 anos para poder ter R$2.500 para comprar essa terra. 30 anos trabalhando para construir. E é um prazer recebê-los, vocês lá. Parabéns, pela intervenção. Parabéns. E vamos passar a palavra para o Pádua, senão não vai ter tempo para apresentar. Ok. Estão me ouvindo? Posso falar? Pode, Pádua. O rapaz aí do Paulo Magalhães precisa tirar o espelhamento aí da tela. Mas pode falar, Pádua, que nós estamos te ouvindo. A apresentação é breve. Eu assisti à reunião anterior para comentar primeiro algumas coisas que o Paulo Magalhães falou. A questão do plano diretor. O Silvio também levantou algumas questões de muita coisa que não foi atendida. Está no plano e nunca foi cumprido. De tudo que eu tenho visto, todo lugar que tem falta de fiscalização, não adianta, a gente não consegue fazer nada funcionar. Outro exemplo é o resíduo da construção. É um problema sério que a gente não consegue resolver porque falta fiscalização. A lei não prevê penalidade nenhuma. A pessoa não cumpre e fica por isso mesmo. Eles vão simplesmente mudando a data daquela lei tem que ser revista e não acontece nada. Esse próprio plano diretor já era para ter sido revisto desde 2017, não faz e não tem penalidade. Então, não acontece nada. Então, foram vários comentários nesse aspecto que o Silvio fez e que acho que devia ser levado em conta nessa revisão. De alguma forma, colocar não digo mandar para a cadeia, mas colocar alguma penalização para que a gente possa estar trabalhando com uma coisa que realmente vai dar efeito. O aplicativo da recarga hídrica, nós fizemos lá no CREA, com a ajuda da professora Eufrosina, e o objetivo é que em cada lote possa ser feito um poço, que esse poço possa captar a água que cai naquele terreno. Nós pedimos para as empresas de sondagem, de construção, as cópias, né, das sondagens. Muitas empresas não nos forneceram. Pelo que eu senti, elas ficaram com medo de a gente colocar no site do CREA os dados da sondagem. Então, se tiver alguma sondagem próxima àquele ponto, eles estariam perdendo cliente. Mas vocês vão ver que não é nada disso. A gente está pegando informação sobre profundidade do lençol, tipo do terreno, permeabilidade, né, a infiltração, né, quantos litros por metro quadrado por dia, para a gente poder disponibilizar isso. Então, a gente coloca, o site está pronto, né? Ele vai ser sempre melhorado, mas ele está pronto, está funcionando. A gente entra lá com o CEP, do endereço que a gente quer fazer um poço, e com aquele CEP, ele pega os 4 pontos mais próximos que tiver a sondagem, em cada um dos 4 quadrantes, faz uma média, faz uma interpolação e fornece os dados através de um relatório. E com esse relatório é possível fazer o cálculo do poço, respeitando aquela distância do lençol freático, respeitando a profundidade máxima, tudo que está na lei, que o Silvio ajudou a fazer, o poço respeita. E para lote até 200 metros quadrados, o CREA vai fornecer de graça para o interessado, que é o pessoal de menor poder aquisitivo, vai fornecer de graça o projeto do poço, que, na verdade, é um projeto muito simples, mas para não onerar. E a gente queria também, baseado nesse poço que já é possível fazer, a gente propor no plano diretor, então isso até seria a nossa sugestão, de alguma forma,
cobrar pela drenagem, pela utilização da drenagem, porque a lei federal permite isso, você cobrar pela utilização da drenagem. Só que o que nós estamos sugerindo, quem fizer o poço não paga. Não seria uma maneira, então... Pado, o que você está falando do poço seria aquele sumidouro? Era? Para você sumidor de água, né? Eu vou mostrar ele aqui agora. É um poço de infiltração. Eu vou mostrar ele aqui agora. Faz a captação da água pluvial e canaliza para ele, fazendo com brita e etc. Exatamente. Então, a nossa sugestão seria isso. Você propor a obrigação de fazer o poço, né? Obrigação de fazer o poço, não, cobrar a taxa pela utilização da rede de drenagem, que é permitido pela lei federal. Mas, se a pessoa fizer o poço, ele não paga a taxa. Então, indiretamente, seria quase que uma obrigação de fazer o poço. Então, eu vou colocar aqui na tela como é que funciona. Ele está no site do CREA, qualquer profissional pode entrar lá. Então, ele se identifica através de login e senha do profissional e bota o CEP do endereço que ele vai construir e ele vai ter um relatório daquele... Eu fiz aqui alguns exemplos já, fiz aqui de casa, fiz da Câmara, fiz do CREA, só para mostrar como é que é esse relatório. Então, eu vou colocar na tela aqui como é que funciona. Aparecendo, não tem que compartilhar a tela. Silvio, até você ir colocando, falar para o Paulo Magalhães e para o Gustavo, o Divino, não sei se está aí, né? Quais outros vereadores que estão? Estou assim, estou para... O Hélio faz parte da comissão? Faz, Divino faz. A Lei Complementar 235 de 2012, ela previa um bônus, chamava IPTU verde. Ela previa o bônus para quem fizesse ações de sustentabilidade. E uma delas era a criação desse sumidouro. O Willis Rezende, em fevereiro agora de 2020, fez um decreto dizendo da inexecutabilidade da norma. Então, será que se nós jogarmos esse item, porque lá na lei complementar tinha vários itens, tinha, por exemplo, a desimpermeabilização, a utilização de energia renovável e também isso que o senhor Paulo está chamando de poço de filtração. Poço de filtração, né, que a lei estava fazendo, ela foi revogada. Agora, você veja, se nós colocarmos isso aí, não corre o risco de também ser vetada ou ignorada pelo Executivo? Eu posso responder? Pode, claro. Felisberto, eu acho sim que é muito importante que essas coisas sejam colocadas na lei do plano diretor, mesmo que não tenha que se detalhar especificamente, mas os principais pontos, né, colocados na lei do plano diretor, fica muito mais difícil revogar. Porque para revogar qualquer coisa de uma lei complementar como um plano diretor, vocês sabem muito melhor do que eu que tem que ser uma outra lei complementar. Uma lei complementar não pode ser revogada por decreto. Então, assim, aproveitando o gancho que você coloca, eu acho muito importante que sejam colocadas essas coisas em relação à questão da permeabilidade, nos moldes que o Pado está colocando. Nós tivemos uma discussão para trás que o Pado participou e que foi até coordenada por mim na época, que foi toda a discussão que nós tivemos por um período de 2 anos, você vê assim, período de 2 anos, vereador Gustavo, que desagou na lei de drenagem urbana. Recentemente, o CREA retomou essa discussão e foram feitos uns 2 ou 3 simpósios sobre drenagem urbana, e nós chegamos à conclusão, no âmbito do CREA, e com muita gente de fora, muitos profissionais, uma meninada nova, inclusive, que fez tese de doutorado em cima, que essa lei é muito boa, muito importante, mas precisa ser atualizada. Então, eu acho que, assim, alguns princípios básicos dessa questão que você coloca, é importante que fiquem no plano diretor, porque é difícil de revogar isso, tá? E o detalhamento disso fique um projeto de lei específica, talvez uma nova lei de drenagem, contemplando, recepcionando essas questões, né? E, sobretudo, no plano diretor de drenagem, que é outra discussão que eu e o Paulo já discutimos muito isso, né, Paulo?
que Goiânia precisa fazer, de fato, de drenagem. Mas eu acho importante. Só queria complementar esse assunto. Dar um pitaco, Padre. Queria dar um pitaco, você falou em fiscalização. Hoje eu vi uma matéria na televisão, essa pandemia aí, Aparecida, tem 600 fiscais fiscalizando. Aí, quando falou Goiânia, 100 fiscais. 100 com a capital, quando a Aparecida está com 600 fiscais. Então, eu até vou fazer um levantamento, viu, Felisberto? Para saber quantos fiscais nós temos no município que não tem fiscalização. Eu acho que não tem estudo, não. Acho que não tem estudo, não. Eu acho que o CREA tem mais fiscal do que a Prefeitura de Goiânia. Estou preocupado com o horário aí. Mas é bem rápido, eu acho que é importante pelo seguinte, nós já discutimos nos nossos grupos técnicos, e o nosso entendimento é que lá no início da lei, nas diretrizes gerais da legislação, assim como hoje o lixo é uma responsabilidade individual, nós gostaríamos que no início da lei a água também fosse uma responsabilidade individual. E daí as leis específicas, aí Código de Edificações, Código de Parcelamento, Código de Postura, vão tratar dos detalhes técnicos, mas que conste lá no início da lei que a água é uma responsabilidade individual. Então, se a água que cai no meu terreno, eu vou ter que dar uma destinação. Aí a destinação que eu vou ter que dar, a gente, que nem o Pado deu algumas ideias, elas podem ir para as leis específicas que vão regulamentar de forma mais detalhada. Só essa parte aí. Eu estou muito feliz, porque o meu quintal já faz esse trabalho para mim naturalmente. Vamos lá, vamos terminar a apresentação, para. Penso que eu faço para compartilhar a tela aqui. Aí tem que... Cadê o pessoal do TI? Aqui. Botão verde embaixo. Foi? Foi. Aí? Aqui já... Aqui, selecionar endereço. Eu acho que o programa aqui vai ficar meio lento por causa dessa transmissão em rede. Mas, se for o caso, eu gostaria de, na próxima reunião presencial, eu apresentar isso na tela aí. Não tem problema não, viu, Padre? Mas se nós desligarmos a câmera, não auxilia, não? Não dá? Acho que não, Felisberto. Eu acho que sim. Quando eu fiz isso, quando eu desligava as câmeras, não ficava tão pesado. Então gostaria se é necessário ter uma senha para o acesso? Uma senha específica? Não. Esse programa dele não precisa ter senha, não. Não, acho que é. Ok. Não vai ter jeito, não. Eu acho que a gente pode combinar. O importante é o Padre mostrar que existe esse programa, né? E quando a gente tiver condições objetivas, não sei se o vereador Gustavo Cruvinel concorda com a gente, digamos uma coisa mais presencial, você fazer realmente Claro. Exemplifica lá na hora, não tem problema nenhum. Uhum. Mas eu acho... Eu vou pôr o CEP da Câmara aqui, 74-063-900. Pronto. Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo aí, ponto, endereço tal, latitude, lençol, 4,55, taxa de infiltração, 108,9, isso é litro por metro quadrado por dia. O solo, primeiro metro, argila arenosa vermelha, aliás, tudo igual, né? As três camadas é o mesmo solo. Aí, imediato, ele já gera um relatório. Esse relatório é esse que está aqui, ó. Relatório, está aparecendo na tela aí? Relatório de análise hídrica. Logradouro, cidade, CEP. Aí mostra. Estão me escutando? Sim. Cada ponto, no caso a câmera, esse ponto azul, cada ponto, o programa pega 4 sondagens, essas 4 que estão em volta aqui, que é 1, que é 2, que é 3, que é 4, em cada quadrante, a sondagem que for mais próxima.
Então, ele faz uma média, uma interpolação e joga esse resultado que gera esse relatório. Profundidade máxima do poço, 2,60, taxa de infiltração, 108 litros por metro quadrado por dia, nível de lençol, 4,55. Então, com isso... Oi. Desculpa, deixa eu te interromper. Mas a variável tempo, isso, como é que é isso? Por exemplo, esse nível é de 4,55, qual época do ano? Época da seca, época do final? Não, esse aqui o programa pega, porque tem várias sondagens próximas, ele pega a pior situação do ano. Ah, entendi. Entendeu? Automaticamente ele pega a pior das que tiver dado. Nós temos lá no CREA mais ou menos 10 mil sondagens que nós pedimos para as empresas, mas existe muito mais do que isso, 50 mil, 100 mil. Mas algumas empresas não forneceram sondagem. Então, a gente está agora, depois que o programa está pronto, a gente voltando nas empresas e pedindo de novo, vocês podem fornecer o dado, porque esse dado aí não vai gerar prejuízo nenhum para a empresa. Ele não é um dado com endereço, vamos dizer assim, e não entra a questão de resistência do solo. Nós queremos só saber o tipo do solo e a profundidade do lençol. Então, a gente acha que nós vamos ainda melhorar muito esse programa, mas dá para ver que ele já está funcionando e ele pode ajudar muito nessa questão do projeto do poço. Pado, assim, eu não estou duvidando do software, não, mas 4,55 para aquela região ali, eu estou achando ele muito superficial. Hoje, se abrir uma cisterna em qualquer setor aí, ela vai com 16 metros. E eu vi ali umas obras que eles fizeram agora, recentemente, ali na Avenida Oeste, a profundidade beirou aí os 3 metros e o solo está muito longe, perceptível, muito longe do que chegar, eu acho. Vereador, eu acho que isso é uma média, que como ele pegou 4 pontos, acho que é uma média, né, Pada? É uma média e a pior situação do ano. Pior situação do ano, quer dizer, ele pegou aí novembro, né? Talvez outubro, novembro, né? Pegou todos os resultados e fez uma interpolação e pegou o pior resultado. Gente, deixa eu fazer uma consideração. Essa coisa depende realmente do tipo do solo e das estruturas geológicas embaixo. Por exemplo, grande parte do território de Goiânia, que a macrozona está em cima, é de latossolo. A parte de latossolo, que é essa descrição aqui, ó, argila, arenosa, vermelha e tal, ele dá uma cobertura de solo mais espessa em cima do NA. Agora, tem variações que às vezes tem que ser contemplada, porque a boa parte é latossolo, mas não é só latossolo. À medida que você, por exemplo, aproxima de uma drenagem, nós vamos chegar no ponto, nós vamos entrar nos neossolos, nos solos aluviais e tal, que aí o NA é muito mais alto. Vai depender da época do ano. Abril é considerada a época em que o NA está mais alto, né? E novembro, um pouco antes de começar a chuva, seria a ocasião em que o NA estaria, digamos, mais baixo, né? Então, assim, interessa muito para a gente essa variação do NA alto e do NA baixo. A própria professora Eufrosina tem um trabalho de dissertação de doutorado, me parece de mestrado e doutorado, em cima dessas pesquisas que ela fez, foi ela que coordenou esse trabalho do CREA, que ela já conseguiu, vereador Felisberto, estabelecer um fator K, um fator de correção K. Eu já usei isso em laudo meu. Por exemplo, de repente o pessoal me chegou com uma sondagem que foi feita lá no mês de agosto. E aí acontecia muito isso na AMA, uma sondagem feita no mês de agosto, o pessoal falou, não, nós não vamos aceitar, você vai ter que fazer uma sondagem no mês de abril. Agora, você imagina, vereador Paulo Magalhães, você condicionar os cronogramas de obra de você só poder fazer uma sondagem em todo o município de Goiânia, na macrozona construída, só no mês de abril. Então, esse avanço de pesquisa que a professora Eufrosina conseguiu, eu posso pegar uma sondagem a qualquer época do ano e introduzir um fator de correção e ter o valor dele para o mês de abril. É mais ou menos como isso aqui. Então, isso aqui, por exemplo, eu acredito que, em Pado, isso aqui deve ser para o mês
o mês de abril, não é não? Isso aqui são... Na ótica outro... do ENEAL, o Aí pior tá mês para se construir é o mês de abril, que o lençol está mais alto. Então, é isso que acontece, por isso que parece que está baixo, viu, vereador? Aqui já está mais ou menos entendeu? razoável. Entendi. Outro aí, aqui está 7,12, aí tá certo. Esse aqui é esse aí é lá do Goiânia Shopping, lá em frente ao Vaca Brava. Então, aí está 7,12, né, profundidade do lençol, taxa de infiltração 300 litros por metro quadrado por dia. Aí, primeira camada, argila arenosa marrom e as duas outras, arenosa vermelha. Mas é isso, eu queria só mostrar a ideia mesmo, mostrar que já está pronto, né? Que nós precisamos pegar mais sondagens justamente para ficar mais confiável, né? Mas já tem umas 10 mil lançadas aí, mas dá para lançar mais umas 50 mil sondagens. Até se alguém aí puder ajudar a gente nesse sentido, nós precisamos demais de conseguir essa sondagem das empresas. Olha, eu acho que a maior contribuição uma das grandes contribuições que a gente pode dar para esse plano é justamente a criação, né, o pagamento individual daqueles que não fazem, e eu queria acrescentar, além do não pagamento de quem faz, uma bonificação no IPTU, e aqueles que não fizerem, além do pagamento, ainda uma obrigação de fazer. Porque é muito relevante. Se nós desimpermeabilizarmos Goiânia, nós vamos fazer com que... Vamos dar uma contribuição hidrológica que vai dar um resultado praticamente imediato, além da falta de dano do assoreamento, diminuindo a velocidade. Vamos voltar a acontecer, retomar o ciclo hidrológico, né, que é aquele percentual de impermeabilização que hoje não existe, ele é simplesmente voltado à energia, percentual de infiltração praticamente zero, logo os afluentes dos rios estão praticamente mortos, secos, e justamente em virtude disso, todo mundo impermeabiliza tudo. Então, o exemplo que o Paulo Magalhães deu é um exemplo muito saudável, a mesma coisa, ele conhece que é minha casa, ele viu que eu fiz a mesma coisa, já fui lá, parabéns pela sua casa também. Nós temos que desimpermeabilizar. Quem não quer ter o espaço, é essa ideia, Pado, parabéns aí, viu? Essa aí eu acho que nós temos, Gustavo, que defender, que eu, como presidente da comissão, já tinha feito essa defesa várias vezes, esperava que a lei complementar 235 fosse regulamentada, mas infelizmente ela foi revogada, porque na lei complementar previa bonificação para cada ação de sustentabilidade, e a criação do sumidouro era uma delas. Aí tem os projetos do CREA, tem outros lugares que mostram os projetos que absorvem a água pluvial, seria um percentual de 3% de abatimento do IPTU. Se ele usasse, ou arborizasse, ou fizesse a calçada com aqueles concretos hoje, aquela tecnologia que infiltra a água, ele teria mais 2%. De sorte que total de ações sustentáveis daria a ele, proprietário do imóvel, o limite máximo de 20% do IPTU. Mas, infelizmente, em fevereiro, eu acho que equivocadamente, erroneamente, como o Silvio bem disse, é uma lei complementar, ela não poderia ser por um decreto feito a não aplicabilidade dela pelo passo municipal. Então, contemplando, reforça aquilo desde 2012 e complementar também o plano diretor, que o prefeito não faça o que ele fez com essa 235. Você conhece a 235, Silvio? Conheço. Pois é, não era interessante? Não contribuiria muito interessante. Eu, assim, aproveitar o gancho, já que você referiu a mim, eu acho que você está coberto de razão, sabe? Silvio, só uma pergunta. Uma emenda nesse sentido. Só uma pergunta até para o grupo todo. A Saneago já não cobra água, esgoto e drenagem pluvial? Essa taxa já não está sendo cobrada pela Saneago? Ela cobra esgoto onde não tem esgoto. Não. Ela cobra esgoto onde não tem esgoto. Não tem ligação de esgoto, eles cobram. A Saneago cobra normalmente o afastamento e o tratamento em alguns casos. Só que todos nós sabemos que o tratamento é só o primário e a fedentina está aí. Não tem tratamento não, Felisberto. Do jeito que entra, sai líquido. Só. Gastou muito naquele H2O, na frente lá do seu. Eu tinha a impressão que ela cobrava o pluvial também. Não, pluvial não. Não, cobra não.
Deixa eu até fazer um esclarecimento para vocês aqui, que eu fiz no eixo de sustentabilidade econômica a respeito de uma indagação específica da vereadora Sabrina sobre a região noroeste e norte, de ter aquele fedor todo. Eu acho que é o seguinte, isso só vai resolver esse fedor lá e só vai melhorar essa coisa, como o vereador Paulo está falando, o nosso tratamento hoje é um tratamento primário. Que eu sei, né? Saiu um recurso, tem a ideia que saiu um recurso foi em julho de 2018, com vista a melhorar o tratamento, avançar esse tratamento de passar de primário para secundário, e eu não sei como é que está isso. Eu não consegui, nessa pandemia, eu não estou saindo, eu não tive oportunidade de ir lá no Santiago saber como é que está e tal. Até sugeri na reunião que, num determinado momento, fosse convidado alguém do Santiago para falar um pouco sobre a AEC Hélio Seixas de Brito e como está essa melhoria, vereador Paulo, essa melhoria de tratamento, se está avançando, passando do primário para o secundário, como vocês disseram. O fato é que o tratamento hoje, se estiver ainda em nível primário, como parece que está, é extremamente fraco, é extremamente ruim. Isso vem desde 2005, né? Logo depois que a estação foi inaugurada, já teve um termo de ajuste de conduta na época com o Ministério Público para melhorar. 2008. O termo de ajuste de conduta foi 2008. Exatamente, 2008, para melhorar esse tratamento. E vem se arrastando isso aí. Eu quero, na próxima reunião nossa, vou pegar uma imagem que a televisão fez da ET despejando dentro do Meia Ponte. Os repórteres não aguentou a fedentina. Então, eles não tratam coisíssima nenhuma. É uma enganação. Tomaram o dinheiro do povo e continua essa porcaria. Então, eu queria fazer uma pergunta, Gustavo. Eu não estou vendo representante da Secretaria de Planejamento e nem da Saneago, que eu pedi, o Silvio lembra que eu cobri isso, né, Silvio? Lembra que na passada eu cobrei o pessoal da Saneago e também da Secretaria de Planejamento, para quem eu fiquei feliz com o Padre aí, porque mostra que tem conhecimento, dá uma aula para a gente. É importante essa participação de quem realmente entende, para que a gente possa captar alguma coisa positiva para botar em prática. Então, eu quero cobrar mais uma vez a participação da Secretaria de Planejamento e da Saneago para a próxima. Vereador Paulo, na verdade, nós não, por falta de quórum, nós não demos procedimento a enviar os ofícios tanto para o delegado Luziano, para a Saneago e para o Ministério Público. Eu falei, inclusive, Luziano, pedi. Então, nós não tivemos quórum necessário. O Pado apareceu porque ele assistiu à primeira nossa reunião e perguntou se podia participar da reunião. Aí é diferente, nós não convidamos, ele que quis participar, entendeu? Mas, de qualquer forma... Manda repetir para a Saneago também, para a Secretaria de Planejamento. Se eles aparecerem por acaso, nós vamos ficar felizes. E eu acho que você não entendeu ainda. Nós não temos quórum. Agora, acho que até que tem, porque tem eu, você, o Felisberto e o Divino. Aí nós podemos delegar realmente para que a gente possa fazer os ofícios e mandarem para os órgãos representativos. Os 3 membros que não querem participar, manda embora. Os 3 membros que não querem participar, troca. Vereador, mesmo não tendo participado da Delegacia de Defesa do Meio Ambiente e da Saneago, mas foi muito importante ouvir aí o Silvio e o Pada, porque, na realidade, eles deram uma aula para a gente hoje, e a gente, quando ouve profissionais da área, é até bom para a gente ter também um envolvimento para ver como que a gente vai desenvolver para que as coisas possam melhorar na nossa cidade. Eles estão trabalhando junto à comissão hoje, e esse trabalho que você está apresentando através deles dá para nós uma oportunidade da gente colocar no bojo dessa reforma do plano diretor alguma coisa para dar luz para a cidade futuramente. Parabenizar eles aí por ter participado conosco aí da reunião e parabenizar você por ter permitido eles participar. Claro, Divino. Só para me deixar claro, é porque a gente precisaria ter o quórum para fazer essa deliberação de chamar a CEPLAN, a Saneago, o delegado Luziano, o Ministério Público. É isso que eu queria deixar claro para vocês. Não foi má vontade minha. Nós não tivemos quórum. Entendo perfeitamente. Agora que nós temos a quantidade de vereadores necessários,
já vamos colocar aqui a deliberação realmente da gente poder mandar ofício em nome da nossa subcomissão, para que a próxima reunião aí podemos colocar. Se o senhor quiser, Paulo, a gente pode chamar até o Ministério Público mesmo. Aí seria o Ministério Com o maior Público, prazer do mundo. delegado Luziano, Saneago e CEPLAN. Eu acho que se for muita gente também, vai dar muita conversa e não vai ter... 5 minutos para cada um, dá para trocar, viu? Então, 5 pronto, minutos para não tem cada um, dá para problema, trocar. está definido. A próxima reunião nós vamos convidá-los, né? E aí vamos passar para o conhecimento. estar presente na próxima reunião. Passar para o conhecimento dos senhores, vou colocar à disposição de você, do senhor, vereador Gustavo, Sim. Os documentos que eu estou fazendo um levantamento de vários documentos, porque é uma dissertação de mestrado que eu estou fazendo sobre minha ponte, então eu tive acesso aos relatórios técnicos número 155, 2017, da Gerência de Monitoramento Ambiental da AMA. Então, eu acho que a AMA tem que ser convocada. Aqui, reiteradas vezes, de 2017... Parabéns a eles. 23 pontos. 23 pontos, Paulo. 23 pontos e criaram uma tabela de lançamento de esgoto doméstico in natura. Vou dar um exemplo aqui, ó. Os efluentes do Miapô, localizado na Avenida Hamburgo, Jardim Novo Mundo, até o último ponto, que é o Córrego Lambari, localizado na Rua 6, na Vila Santana. Isso tudo, esses 23 pontos efluentes sendo... Valeu. A AMA está com esse relatório, encaminhou a Agência Goiana de Regulação, que é aquele projeto que nós queríamos sustar a concessão da Saneago, porque está aqui, tem o TAC de 2008, que não foi respeitado nem o item até hoje, tem os relatórios da AMA, os relatórios da Saneago e o relatório da ARG. E ninguém está fazendo absolutamente nada. Então, se for para fazer um plano diretor, onde traz todos os estudiosos, todos nós aqui dando uma contribuição, pensando na geração que vem, pensando na nossa responsabilidade ambiental e social. Para ficar a letra morta, meu irmão, aí, infelizmente... Felisberto, o ano passado, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa, Recuperação e Manutenção do Rio Meio-Ponte, onde o Paulo Magalhães era membro. Nós vimos esse absurdo pessoalmente, em loco, visitamos vários pontos que são jogados em natura. Fizemos relatório, enviamos ao Ministério Público, fizemos aí um barulho e até hoje não tem, né, nós não temos nada positivo. Em relação lá à ET, nós também corremos atrás. Na época era como é que chama o presidente, o último presidente da Saneago? Era o... Foi preso, o Taveira? Não, Taveira não, cara. É o que mora aqui perto de Aravá, ali, cidade de Aravá. É de Goianésia, é o filho do Otávio Laje. É o Jalim. Então, ele falou para nós que a segunda etapa não tinha iniciado por causa daquela operação lá, Teve uma operação lá dentro da Saneago que acabou travando lá. Mas eu acho que a gente tem que cobrar realmente essa segunda etapa e a terceira etapa para que a gente possa dar vida aí para o Meia Ponte. Né? Acho que nossa obrigação também de cobrar. Não sei se... Eu acho que não tem jeito de fazer isso através do plano diretor. Gustavo, faz um favor para mim, Gustavo. A Eliane está aí. Eu gostaria de ouvir a voz da mulher, que a mulher está sempre participando, está sempre na nossa frente, e ela realmente é uma mestre, uma professora. Gostaria de passar essa palavra para ela em consideração esse tanto de homem que está aí na tela, por favor. Está aceito sua sugestão aí. Cadê a Eliane? Eliane, a palavra está contigo. Sorridente, feliz. Estou aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Na verdade, hoje eu estou aqui, vereador, obrigada por sua consideração, mas eu estou aqui hoje só como ouvinte, né? Porque os mestres aqui hoje é o Silvio, né? O professor Nilson, o professor Pádua, né? Eu estou aqui só como ouvinte e gostei muito de ver. Você merece participar, porque você tem realmente muitas ideias boas e dá para nós captar e aproveitar e botar em prática. Obrigada, e parabéns por sua casa, pela preservação também, viu, ambiental, gostei muito de ver. Obrigada. Eu vou aproveitar que a Eliane está aqui e quero até sugerir para a próxima reunião da próxima quinta-feira que a gente aprofunde um pouco do ponto de vista ambiental, coisa que a gente já fez um pouco, né, o ordenamento territorial, né, Eliane?
mas socializar, digamos, ou fazer o link das informações com o eixo de meio ambiente, que é fazer uma análise, uma leitura desses polos que estão sendo propostos, né, no plano, uma visão ambiental, como seria a visão ambiental, qual seria, digamos, alguns impedimentos que pode ter ou não, esse tipo de coisa. Viu, vereador Gustavo? Eu acho que é importante fazer esse link do que está sendo discutido no ordenamento territorial com o socioambiental. Até porque um dos componentes grandes da avaliação, da implantação desses polos que estão sendo propostos na discussão do plano diretor é uma avaliação ambiental ou, mais amplamente, socioambiental. Na verdade, Silvio, já convido de antecedência a Eliane para participar dessa próxima na quinta-feira. Na verdade, essa comissão nossa, o meio ambiente passa por toda a área do plano diretor, né? Tudo envolve o meio ambiente. Isso, permeia tudo. Acho que é Exatamente. Eu acho que o meio ambiente é pano de fundo, né, para tudo. Ele é o principal aí, eu acho que ele tem que sobrepor a tudo, né? E eu acrescento, inclusive... Pano de frente. É pano de frente, né? Pano de fundo. É plano de frente. Né? Exatamente. E nessa dos polos, Silvio, eu acho que realmente teria que estar o ordenamento territorial, o ambiental e o econômico, né? Eu acho que é tudo interligado, eu acho que é interessante, sim. Eu acho que é bom a sugestão, inclusive, eu acho, não sei se o Selomar já saiu, que a gente fazer uma discussão das 3 comissões juntas, não sei se isso é possível aí para vocês, vereadores e tal, como ela fala, porque tem componentes eminentemente econômicos, componente de ordenamento, de espacialização, que a gente está discutindo lá no ordenamento territorial, e componente eminentemente ambiental, viu, vereador Felipe? Claro. Eminentemente ambiental. Por razão. Presidente, então, mais alguém quer falar? Só para eu tenho um compromisso às 16 com a outra equipe agora de gestão urbana, mas vocês estão aí com os nossos técnicos, eu só vou pedir licença aí para me retirar, agradecer a todos os participantes, os vereadores, Pado aí que veio colaborar ainda mais com as nossas discussões ambientais, e pedir permissão aí, presidente, para me retirar aqui e preparar para a reunião das 16 aqui que começa, que é gestão urbana. Claro, meu amigo, pode estar, por favor, Gustavo, né? Qual que é o grupo nosso? Foi criar a comissão por favor, socioambiental nossa. Comissão socioambiental, né? Isso, sustentabilidade socioambiental. Olha aí, para você ver, mandei um vídeo do dia 19. Tá aí, chegou para vocês aí. Gustavo, eu queria saber do vereador Felisberto se a gente pode ter uma cópia desse relatório que ele citou. Não vou deixar, eu vou levar, inclusive, Padre, eu já havia falado, com permissão do nosso presidente aí, coordenador, deixar à disposição dos senhores, inclusive todos os documentos, tanto feitos pela Saneago quanto pela AMA, que motivou o TAC. E absolutamente nada. Se o senhor estiver nesse grupo, não sei se o senhor está nesse grupo nosso, acabei de enviar. Gustavo, chegou aí? Chegou. Mostra aí, vê se tem a oportunidade de mostrar para ele a situação hoje, agora, de dia 19. Agora você pode ir lá hoje, que está do mesmo jeito. Reenvia para mim, Gustavo, por favor. E eu queria saber do Silvio também, só encerrando a minha parte, uma discussão que nós tivemos no CREA, com a participação do Silvio, é sobre um problema da lei de drenagem, que tem um runoff, parece que 0,5, e foi muito discutida essa questão de modificar isso. Saber do Silvio se é possível discutir isso no nível do plano diretor. Pablo, eu acho que já existe um consenso, né, em relação a essas adaptações na lei de drenagem. Aquele coeficiente de runoff de 5 ficou um equívoco, né? A gente, na época, estabeleceu esse coeficiente baseado de que você poderia implantar uma série de estruturas de retenção de água de chuva e compensar o coeficiente. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a lei de drenagem tem. Agora, eu acho que a gente pode, né, e deve colocar num item do plano diretor que é necessário fazer uma revisão da lei de drenagem de Goiânia, para ficar garantido isso aí. Eu acho que pode, inclusive, reforçar essa revisão da lei de drenagem
e reforçar, sobretudo, a questão da feitura do plano diretor de drenagem de Goiânia, que é um dos planos mais importantes e que você sabe muito bem que não foi feito. Nós temos um plano diretor de drenagem que só cobre a bacia do Anicuns, né, que foi feito ainda em 2003, 2004, no bojo do projeto Macambira-Anicuns, e isso não foi depois estendido para toda a malha urbana consolidada hoje de Goiânia. E, inclusive, não foi feito nem nesse plano municipal de saúde, do plano municipal de saneamento que foi feito agora, porque já tinha um problema contratual, né? Lembra? Foi feito um contrato para fazer o plano municipal de saneamento e no contrato não se contemplou drenagem urbana, porque quem fez isso avaliou que já tinha um plano diretor de drenagem. Um equívoco, porque o plano diretor de drenagem está totalmente superado. Então, eu acho que esses dois pontos, nós temos que deixar um artigo para constar da lei complementar, remetendo, dando prazo, né, para fazer a feitura do plano diretor de drenagem e a revisão da lei de drenagem urbana. Porque numa revisão específica da lei, a gente vai melhorar, ampliar, discutir exaustivamente essa lei. E pode colocar que, se não fizer, vai preso? Pois é isso que tem. Isso aí é um desafio para os nossos advogados, porque como é que nós temos que fazer? Eu tenho falado, vereador Gustavo, que o grande desafio, dois grandes desafios que nós temos agora na Câmara em relação a esse projeto de lei. Um é contemplar na lei, de fato, a leitura que nós fazemos, que a Prefeitura fez, os diagnósticos que foram muito bem feitos, da situação fática do município hoje. Você conseguir tirar todas as observações, os prognósticos, as ações que estão propostas para a lei. E o outro desafio, muito importante também, é fazer que essa lei seja, de fato, executada. Na primeira reunião aqui, nós fizemos um arrazoado imenso de coisas que não foram implantadas do ponto de vista ambiental. Verdade. Inclusive, eu fiz questão de fazer referência. Não foi só uma leitura minha. Aquilo eu fiz simplesmente um resumo do que o próprio diagnóstico da Prefeitura colocou que não foi implementado. Então, é um grande desafio. Silvio, é o que eu falei, né? Eu acho que a gente precisa elaborar aí aquele gatilho que eu te falei. Isso, um gatilho, alguma coisa. Não te cobrar a execução do que for definido. Não adianta a gente aqui ficar perdendo horas e horas trabalhando, faz o plano bonitinho e não executa. Gustavo, eu gostaria, inclusive, o nosso amigo Padre falou em prisão. Prisão nesse país não resolve, doutor. Existe aí uma saída, é audiência de custódia para todos aqueles que fazem coisa errada. Tem que ser multa pesada, pagar, tem que botar dinheiro no cofre da Prefeitura, da AMA, você entendeu? Porque tem que ter responsabilidade. Então, o negócio de prisão nesse estado. Lá nos Estados Unidos, quando fala para ir na corte, ninguém vai na corte. Aqui não adianta, fala, você é homem, me prende, vai para a justiça. Então, é multa pesada para quem errar nessa cidade. Essa é a minha sugestão. Tá certo. O vereador Paulo, já dizia o velho Delfim Neto, que diz que a parte mais sensível do homem é o bolso. Verdade. Mais alguém que deixaria de deixar um recado? Vou pedir vocês para ficar em casa, viu? Não saia, fica em casa, tá ok? E não bom vai final de semana. Câmara, né? Tá bom, gente. Obrigado, Padre, pela presença. Obrigado. Já se sinta convidado para as próximas, tá? E, Felipe, obrigado.